Olha, nos Estados Unidos, a morte de George Floyd continua tendo repercussão, com protestos contra o racismo e a violência policial e discussões sobre reformas em departamentos das polícias. A gente vai agora até Nova York, nossa correspondente Mariana Janjacamo atualizando as últimas informações. Mariana. Pois é, Thiago, ontem aconteceu o funeral de George Floyd na cidade de Houston, no Texas. Ele foi enterrado ao lado do túmulo da mãe. Foi uma cerimônia privada só para a família e convidados, então cerca de 500 pessoas participaram dessa cerimônia, incluindo algumas lideranças políticas que fizeram discursos durante todo o evento. O ex-vice-presidente Joe Biden, que deve ser o candidato pelo Partido Democrata às eleições presidenciais deste ano, conversou com a família de George Floyd na segunda-feira, uma conversa privada, e gravou um vídeo também pedindo por justiça racial. E a repercussão da morte de George Floyd continua nos Estados Unidos, com protestos marcados para hoje, inclusive, e com essas discussões, Thiago, sobre reformas nos departamentos de polícia para impedir que casos como o de George Floyd, que foi morto durante uma abordagem policial, aconteçam mais uma vez. Então, aqui em Nova York, por exemplo, o governador Andrew Cuomo já anunciou que deve assinar nesta semana uma lei que dá ao público o acesso a dados sobre a conduta dos policiais. Na verdade, essa lei acaba com uma outra legislação que impedia a divulgação desses dados para o público. Os sindicatos de polícia aqui de Nova York disseram que se opõem a essa medida, falaram que essa medida quer dizer que Nova York não gosta dos policiais, já que esses dados podem ser usados, de acordo com os sindicatos das polícias, para prejudicar os policiais em casos de audiências, em casos de processos. Então, eles dizem que os advogados poderiam pegar dados antigos da conduta dos policiais para prejudicá-los no caso de alguma audiência. Só que o que acontece é que essa era uma das principais reivindicações dos manifestantes aqui em Nova York, a transparência com relação a esses dados, para que se possa responsabilizar os policiais nesses casos de abuso policial, casos de má conduta dos policiais. E esse tipo de discussão acontece em todo o país, acontece nos municípios, nos estados e também no Congresso. Thiago. Ô Mariana, mudando de assunto, aliás, os militares que atuaram na manifestação dos últimos dias, falando sobre a Covid agora, eles se infectaram, ficaram doentes, é isso? É sim, Thiago. Um porta-voz da Guarda Nacional disse que há testes positivos para a Covid-19 entre os militares da Guarda Nacional que atuaram nos protestos em Washington, D.C., a capital norte-americana. Esse porta-voz não disse exatamente quantos casos, quantos militares foram diagnosticados com Covid-19, disse que não poderia passar essa informação por questões de segurança, mas falou que os militares fizeram testes antes e depois da atuação dos protestos e que, infelizmente, sim, militares foram infectados pela Covid-19. E aí você tem também alguns outros sinais de alerta por aqui, Thiago. No Arizona, por exemplo, que começou a flexibilização no dia 15 de maio, o governo já disse que o número de casos aumentou 115%. E aí, por causa disso, reativou o plano de emergência para os hospitais. Aumentou o número de pacientes nas UTIs lá no Arizona. E aí, por causa disso, agora o governo do estado está em alerta, disse que as pessoas têm que ficar muito atentas, porque o que acontece é que muita gente acha que agora já dá para se encontrar com amigos, já dá para fazer reuniões dentro de casa, né? Já dá para fazer esse tipo de coisa de celebração, e ainda não é possível, porque isso está fazendo com que o número de casos aumente. Então, as pessoas estão deixando de se descuidar nesse momento de reabertura. E na Califórnia também, metade da população da Califórnia nesse momento vive em condados que foram colocados em uma lista de alerta ali também, que o governo está monitorando muito de perto, porque esse número de casos está subindo. E aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo também pediu para que todas as pessoas que foram a algum protesto façam o teste para a Covid-19. Na cidade de Nova York, são 15 locais de testes que são exclusivos para os manifestantes, porque existe essa preocupação de que, como as pessoas foram para as ruas e se aglomeraram ali, muitas vezes sem conseguir manter a distância, né, aquela distância recomendada de 2 metros entre uma pessoa e outra, existe o receio de que isso tenha feito com que o vírus circulasse mais e leve, infelizmente, a novos surtos de Covid-19. Thiago.